Olá, vamos conversar um pouquinho sobre a família, as suas demandas, as suas dificuldades, os enfrentamentos desse tempo em que nós estamos vivendo. Nós vivemos tempos tão complexos, difíceis, e esses tempos atingem de alguma forma as famílias. Como que isso ocorre? Há um enfrentamento entre esposo e esposa, entre pais e filhos, e muitas vezes nós não conseguimos achar a solução adequada para esses níveis de dificuldades, para esses níveis de problemas que nós enfrentamos. Até porque a família hoje, ela é atingida de diversas formas, de diversas maneiras, há muitas interferências na vida familiar. Antes da ascensão da mídia, como nós temos hoje, os pais decidiam como criariam seus filhos, como educariam seus filhos. Hoje nós somos bombardeados com toda sorte de influências. Então nós precisamos voltar os nossos olhos à palavra do Senhor. Quando eu leio a palavra de Deus, eu entendo, eu compreendo que havia coisas do contexto familiar, principalmente do Antigo Testamento, que se fossem tratadas hoje, com certeza a solução, as situações seriam enfrentadas de forma diferente. A título só de exemplificar aqui, eu quero trazer a figura de Noé. Noé recebeu uma ordem de Deus para construir uma arca, algo que ele nunca tinha visto antes, e nem nós certamente, e ele obedeceu. E a palavra de Deus diz que Noé conseguiu colocar lá dentro daquela arca, antes do dilúvio, toda a sua família. Nós temos possibilidade de fazer isso hoje. Nós conseguimos isso hoje com facilidade. A palavra de Deus nos diz que Josué atravessou o Jordão com o povo de Israel. E atravessou ele e a sua família. E mais tarde ele diz ao povo de Israel uma frase difícil de ser dita. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É possível que você não tenha possibilidade de dizer essa frase. É possível que eu não tenha condições de dizer essa frase. Que eu e a minha casa, a minha prole, está servindo ao Senhor. Nós vemos também a figura de Abraão. Deus dá uma ordem dificílima para o patriarca. Ele disse: toma teu filho, teu único filho, e suba ao monte e você vai me oferecer o seu único filho em sacrifício. Abraão não tem nenhuma dúvida a respeito do ser de Deus, da ordem de Deus. Ele toma o seu filho Isaque, ele toma o cutelo, ele toma a lenha e o fogo, e ele diz que ia subir ao monte para adorar com o seu filho. Adorar é servir a Deus. Adorar é obedecer a Deus. E o menino vai com ele. O rapazinho vai com ele, levando o peso, levando a lenha, não é? É uma coisa extraordinária de se observar na palavra de Deus. Ele não revolta, ele não diz eu não vou a esse lugar com você, esse lugar de adoração, mas a Bíblia diz que os dois vão caminhando junto. Até o ponto do menino perguntar: pai, está aqui a lenha, o cutelo, o fogo, mas onde está o sacrifício? Onde está o animal para o sacrifício? A resposta de Abraão, uma resposta maravilhosa, uma resposta que eu e você precisamos aprender durante o decorrer da nossa vida, quando os nossos filhos nos fazem perguntas difíceis. Ele diz: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E Deus providenciou. Abraão é por isso chamado o pai daqueles que creem, ou o pai da fé. Mas eu quero aqui pontuar com vocês algumas questões das crises que nós enfrentamos no contexto da família, no mundo moderno que nós vivemos. Enfrentamos crises de gerações, pais, filhos, avós. Nós estamos num tempo que estamos vivendo mais, isso se deve à ciência, graças a Deus por isso, mas a distância que se tem entre pais, filhos, avós,
ela não foi minimizada, ela permanece. Eu fico muito impressionada de ver as crianças pequenas ainda, a diferença que essas crianças vivem e como vivem longe da realidade dos pais e dos avós. Porque elas aprendem e absorvem as tecnologias com muito maior rapidez do que os seus progenitores. Elas são ensinadoras de novas tecnologias. Existe aí essa diferença. E a palavra de Deus faz uma pergunta pertinente no livro de Amós: como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? É preciso estabelecer acordos com essa nova geração. Além dos acordos, é preciso estabelecer limites, e quem faz isso são pais, não é? Mas é também preciso aprender a ter flexibilidade no tempo certo com um adolescente e com o jovem. Nós temos crise de liderança. Nós vemos homens na família muito enfraquecidos, mulheres tomando a liderança e, pasmem, pior do que isso, são as crianças tomando a liderança. A última palavra costuma ser delas. Elas não têm autonomia nenhuma e tomam a direção de uma casa. Elas determinam o que vão comer, o que vão dormir ou se vão dormir, não é? Então nós vivemos uma crise muito acentuada em termos familiar, na gerência, na gestão de família. Nós vivenciamos crise financeira muito acentuada. Ela vem por falta de emprego, agora mais ainda depois dessa pandemia, depois dessas crises de guerra no mundo. Nós vivemos uma época de consumismo exagerado, compra-se o que precisa e o que não se precisa. Nós vivenciamos crises morais acentuadas, aquilo que antes para nós era uma questão de conduta, de moral, de decência. No mundo hoje tudo está muito comum, né? Tudo foi relativizado e nós então vivemos essas crises do nosso tempo, sem contar ainda a crise de ordem espiritual, um grande afastamento da palavra de Deus, falta de conhecimento da palavra e agora um afastamento da igreja, da comunidade da fé, o que pode afetar severamente a vida espiritual. O que nós podemos fazer em face a essas dificuldades que as famílias enfrentam? Eu quero ler aqui na palavra de Deus com vocês um texto do Antigo Testamento e quero achar aqui rapidamente algumas soluções para o nosso tempo e para as circunstâncias que as nossas famílias enfrentam. Esse texto está em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Certa mulher das mulheres dos discípulos do profeta clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Dize-me, o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e lhes chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Essa é uma das histórias maravilhosas da palavra de Deus, uma história conhecida. Contudo, hoje eu quero trazer clareza ao seu coração sobre soluções de problemas e crises na família por meio desse texto. A primeira coisa que eu quero que você entenda nessa história dessa mulher viúva, perdeu seu marido, o marido a deixou endividada e ela teria que dar os 2 filhos como escravo, como pagamento da dívida. Ela não aceitou. O que ela fez? Ela foi procurar alguém credenciado,
uma pessoa adequada que pudesse ajudá-la. É isso que nós estamos precisando nesse mundo em crise. Pessoas que nos auxiliem, pessoas que nos ajudem, pessoas que tragam clarezas para a nossa vida. Homens e mulheres de Deus que possam trazer a orientação correta, a orientação balizada da palavra do Senhor. Uma outra questão. Ao invés de murmurar sobre as mazelas da sua família, tenta achar a solução para elas. É preciso olhar o que é que você tem, as possibilidades que você tem dentro da sua própria casa e na sua própria vida. E as coloque a serviço do Senhor. E diz: Senhor, eu preciso consertar essa situação. E eu preciso que o Senhor me revista de força e de coragem para administrar essa crise e esse problema. Deixa a sua família participar com você. Você sabe o que acontece hoje? Os filhos não participam das crises de ordem familiar. Eles participam apenas dos benefícios, mas eles não participam das lutas, das dificuldades. Algumas famílias conversam escondido dos filhos os problemas financeiros, problemas de saúde. As crianças nunca foram no velório, nunca enfrentaram a morte, nunca entenderam nada dessas coisas. Isso faz parte da vida. Eliseu dá uma orientação àquela mulher. Chama seus filhos para que eles presenciem o milagre do azeite. Chame os seus filhos para que eles possam perceber aquilo que Deus está fazendo na casa. E foi isso que ela fez. Os meninos participaram. É interessante o jeito de Deus agir, não é? Os meninos seguravam as vasilhas e ela deitava ali o azeite. De repente ela diz: pegue mais vasilha. O menino diz: mamãe, acabou. Né? Não tem mais vasilha, está tudo cheio, está tudo repleto, não é? Nós precisamos deixar que a família assuma uma responsabilidade conjunta, inclusive os filhos. E por último, eu quero destacar aqui que nós precisamos crer em milagres. Deus pode fazer um milagre na sua casa, na vida do seu filho, do seu neto, do seu marido, na sua própria vida. O que Deus deseja fazer é algo extraordinário, a fim de que a sua família permaneça, que ela não seja levada cativa. Deus tem algo a fazer pela sua família e para a sua família, para que depois ele possa usar essa família para a honra e glória dele aqui nesse mundo. Deus abençoe a sua casa. Deus te abençoe para que você entenda que há a solução para a crise que você está enfrentando. Um grande abraço para você.